As pessoas, de um modo geral, elas estão mais atentas a esse lado de proteção ou você ainda vê muito risco, muita gente perdendo a vida por não ter esse cuidado, por não ter essa orientação? Como é que você vê esse lado? Ainda continua, né? A rede elétrica, por ela ser invisível, as pessoas meio que menosprezam o risco que existe. E então existe ainda muito, a gente até está participamos aqui em São Paulo com o Regis, que ele é um eletricista que ele faz uma campanha Choque Elétrico Mata, então ele trabalha justamente divulgando isso e a gente participou com ele de treinamento para eletricistas, porque muitas vezes o eletricista, quanto mais tempo ele tem, ele fala, não tem perigo, ele acaba correndo mais riscos. Então ele corre mais riscos, né? Então é muito importante a gente estar reciclando e falando desse risco, pensando no trabalho com a energia elétrica mesmo. Mas ainda existe o risco da descarga atmosférica, que aí o Brasil é um dos países com maior índice de descargas atmosféricas, por estar no hemisfério sul, é o maior país tropical, então são muitas descargas, são mais de 80 milhões de raios por ano caindo no Brasil. E uma média de 100 pessoas morrem por ano no Brasil por descarga atmosférica. Nossa, coisa. Então, assim, tem que ser divulgado. O INPE tem uma plataforma, você entra no site dele, é muito fácil, colocou no Google ELAT, já abre a página, e lá mostra as descargas atmosféricas que estão ocorrendo online. Então você vê o que está acontecendo, o risco. Até uma coisa interessante, uma parceria que a gente está fazendo com o professor Moacir Lacerda, ele desenvolveu um sensor para monitorar o risco de cair uma descarga atmosférica. E a gente, como é um desenvolvimento, pela FAPESP, ele precisava de alguém para industrializar. Então ele entrou em contato com a gente está fazendo os primeiros produtos, são 20 sensores. E esse sensor, por exemplo, num campo de futebol, se você perceber que está aumentando o risco de descarga atmosférica, você pode tirar o pessoal antes. Nossa, é uma previsão de raio. Uma previsão de raio. Tem uma previsão de raio. Porque ele mede o campo elétrico. Ou seja, o campo está carregado, tem risco de acontecer uma descarga atmosférica. Agora, semana retrasada, aí teve uma descarga que caiu no Peru, acho que morreram 2 pessoas, então... lembra no São Paulo lá? Sim, o Ramos, sim. Que graças a Deus está aí vivo e trabalhando no São Paulo. Exatamente. Então você poder prever isso e tirar as pessoas. Teve uma vez do Palmeiras também. Carlos Alberto também foi atingido. Esses campos abertos, eles são sempre uma área de perigo. É um risco, porque você não tem como proteger ele. É diferente, porque o pessoal pensa que, sei lá, que o para-raio, espanta o raio, ou atrai o raio, não é nenhuma coisa nem outra. O para-raio, na verdade, só desvia a descarga que iria cair nessa edificação. Então, para ser o melhor caminho do que só a estrutura da edificação. Porque se a descarga atinge um prédio, ela vai descer pela estrutura. Então, ao descer pela estrutura que não é apropriada para desviar essa corrente, ele vem danificando a estrutura. Então, você faz o para-raio para ele ser o melhor caminho, mas para essa descarga que caiu nessa edificação. Então, ele não atrai nem espanta o raio. Ele só é o melhor caminho, só protege a edificação. Então, campo aberto, você não consegue fazer isso. Então, você poder prever antes e avisar, olha, aqui vai ter risco. Imagina no parque, lembra? Não sei se você lembra, mas no Parque Vila Lobos, teve um tempo atrás, começou a chover, as pessoas se esconderam debaixo de uma árvore. Nossa, o raio caiu na árvore, teve gente que morreu. Então, você poder avisar antes, vai ter descarga atmosférica, tira as pessoas, vai para um local abrigado. Já existe, então? Já existe esse sensor e agora nós vamos ter um nacional. E a Embrastec entra nisso, Nós vamos fabricar. O desenvolvimento é do professor Moacir Lacerda, mas a parte de industrialização a gente que vai fabricar. Ou seja, eu posso comprar um desse daqui a algum tempo? Pode. O preço deve ser caro, mas daqui a pouco fica... Pode. Interessante. E ele está pensando até, talvez, num modelo de negócio, uma assinatura.
Porque o sensor ele pega um campo, um raio bom, até 50 km. Então, 50? ele consegue prever um. Então, pode ser por que assinatura. antecedência, Márcio, ele consegue prever? Ele começa a sentir o campo magnético, né? O campo elétrico começa a aumentar, porque como que ocorre uma descarga atmosférica? A nuvem vai ficando carregada e ela começa a atrair as cargas opostas do solo. Então isso vai ficando carregado, num certo momento rompe a isolação do ar e acontece a descarga. Então tanto sobe quanto desce, na verdade, elas se encontram no meio. Então ele percebe que esse campo que vai poder diminuir essa resistência do ar, então ele avisa com uma antecedência. As condições estão apropriadas. Isso, pode nem cair. Isso, claro, claro. Pode o vento mandar essa nuvem para longe, Mas eu não vou pagar para ver. Então, é uma maneira de proteger nas praias, né? Sem dúvida, piscina, né? Piscina.